Jó, quando ele chorava com seus amigos. Deus se imaginou o dobro de tudo que antes possuía. Versículo 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Amém? Essa é uma Como nós conhecemos a palavra do Senhor, o livro de Jó
que Deus mudou a sorte de Jó, a gente precisa entender, como o Senhor falou, esse tempo que ele passou por aquilo, foi tudo aquilo. Ele teve perdas, ele ficou vulnerável, porque ele perdeu filho, ele perdeu gado, ele perdeu praticamente toda a sua estrutura, né? Houve muitas perdas na vida de Jó. Mas o que ele adquiriu diante de tudo que ele passou foi muito além do que ele perdeu, né? Foi muito além do que ele perdeu, né? E o Jó mesmo fala que ele conhecia Deus somente de ouvir, né? Somente de ouvir. Então isso fala que Jó conhecia Deus somente no nível verbal, né? Jó conhecia Deus somente no nível verbal e no nível racional. Só que ele pôde conhecer a Deus de uma forma tão extraordinária, de maneira que Jó conheceu a Deus de perto, né? De forma experimental. Ele experimentou tudo aquilo e pôde ver Deus de perto, né? E se a gente for olhar para a nossa vida, a gente vai ver todo o processo que a gente passou, tudo que a gente enfrentou. Né? Se eu for perguntar a todos nós aqui, nós vamos falar que perdemos muita coisa. A gente teve perdas no meio da caminhada, né? Nós sofremos no meio da caminhada, né? Só que dentro desse sofrimento, dentro desse espaço de perdas e processos na nossa vida, né? Deus se revelou de forma diferente para cada um de nós. Então assim, Jó passou por tudo isso. Só que além de Jó adquirir coisas que ele jamais imaginaria que ia adquirir, né? Porque o próprio Jó, né, depois que questiona para Deus, e Deus se manifesta para Jó, né, no capítulo 42, ele fala que essas coisas maravilhosas ele não entendia. Jó passa a ver agora esse processo como algo maravilhoso. Por quê? Porque quando Deus começa a falar, agora senta Jó, eu vou te perguntar e você me responde. Onde estava você quando eu coloquei as estrelas no seu lugar? Onde estava você quando eu colocava a lua no seu lugar? Onde eu coloquei os fundamentos da terra? Onde estava você? E Deus ali naquele palestrar com Jó, né? Deus se revela para Jó e Jó não tem resposta. Né? Jó não tem resposta. Né? E o conhecimento e aquilo que Deus revela para Jó, ele passa a entender que aquele processo fez com que ele adquirisse aquilo que jamais ele adquiriria se não fosse a revelação de Deus para a vida dele. Então, se a gente for olhar para a nossa vida, tudo que a gente passou, a gente tem experiência hoje para contar o que a gente aprendeu, né? O que a gente aprendeu, e não só isso, assim como Deus mudou a sorte de Jó, né? Deus mudou o cativeiro de Jó, Deus é poderoso também para mudar o nosso cativeiro, né? E a gente tem experiência para nós contar a presença do Senhor. Então, isso fala também de conhecimento para a nossa vida, né? A gente deve conhecer a Deus somente com fala, somente de forma racional, né? Porque se a gente conhecer Deus somente de fala e de forma racional, a gente pode desejar em muitas coisas, mas quando a gente começa a conhecer Deus como realmente Ele é, a gente passa a viver experiências extraordinárias com Deus, né? E a gente precisa, tudo aquilo que Deus permite a gente enfrentar, permite a gente passar, né? É algo que Deus quer acrescentar em nós. Isso que soou no meu coração muito forte. Deus quer sempre acrescentar algo novo na nossa vida, né? Deus sempre quer acrescentar algo, porque como a gente é um vaso na mão de Deus, quando Deus está moldando o vaso, Deus vai acrescentando no vaso aquilo que é necessário acrescentar. Então, assim como foi na vida de Jó, né? Assim como foi na vida de Jó, assim como é na nossa vida, Deus sempre quer acrescentar algo novo na nossa vida, né? Porque a gente nunca pode dizer assim, eu já conheço a Deus. Não, a gente tem muito mais a conhecer a parte de Deus, né? Jó passou esse tempo todo nesse cativeiro, percas, dor, sofrimento, né? Mas chegou um momento que Deus mudou todo esse cenário de Jó e ele pôde vivenciar, né? Tanto as experiências que ele teve, como também ele viu o quadro sendo mudado, né? Pelo próprio Deus, né? Isso fica de aprendizado para nós essa noite. Tudo que eu e você enfrentamos até aqui, né? Nós temos bagagem, nós temos experiência, nós temos ensinamentos que Deus nos ensinou lá atrás para que a gente possa transmitir para outras vidas e a gente possa entender, né? E aquilo que a gente não conhecia de Deus hoje a gente entende,
Deus que impulsionou, falou assim, você está vendo aí o meu servo João, fiel e temente a mim? Aí vem a ironia do cão, né? Ah, mas também está o diabo, né? Baldes, né? Cerco de balde de Deus, de vitória, família e tudo. Então, quer dizer, o Senhor todo permitiu, né? Sei que Satanás vai dizer, toca nele alguma coisa, os velhos, materiais, para ver se ele vai continuar te adorando. Então, é muito interessante que o Senhor permite ele tocar. Mas uma coisa Deus falou assim, ó, Satanás, pode tocar em tudo, menos na vida. Porque ninguém tem poder de tirar a vida. Tocar, somente Deus pode. E mesmo assim, quando Deus permite, também pensou no Senhor para ver até vai a estrutura da raiz, né? Conforme muito, né? Então, muitas vezes Deus, ele realmente ele nos conhece de uma tão grande coisa que não é um exemplo, mas ele sabe que ele jamais vai te dar algo na área da sua mão, que você vai passar e você não vai suportar. Ele nunca te dá algo que você não suporta, um peso que você não vê. Então, ali, o Jorge chegou até um nível que ele suportou, né? Ali caladinho e questionando somente, perguntando a Deus. Enfrentou tudo aquilo, né? A gente fica assim, vendo as coisas tremendo. Deus permitiu, quando a gente olha assim, como Deus pode fazer isso? Mas o valor das coisas que foi revelado para ele foi muito maior do que aquilo que ele perdeu, do que aquilo que ele passou. Você vê o valor que é o conhecimento de Deus, o valor que é a experiência com Deus. Não tem nada que substitui, né, aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus nos revela ao seu respeito para as nossas vidas. E Jó pode ver Deus de perto, como ele nunca tinha visto na sua vida, né? E tem momento que Deus nos faz vivenciar isso, né? Mas a gente passa a ver Deus de uma forma totalmente diferente. É muito diferente você conhecer a Deus quando alguém fala. É muito diferente quando alguém fala de Jesus para você. Mas é muito maior quando você vive aquilo. Só você e Deus se revela para você de uma forma diferente. Jó passou, mas Deus mudou toda a situação de Jó, né? E Deus, na nossa vida, Deus é poderoso para mudar qualquer cativeiro, né? Que a gente possa vivenciar, né, na nossa vida. Jó perdeu, né? Adquiriu conhecimento da parte de Deus, mas Deus mudou o cativeiro de Jó. Quando ele orava com seus amigos, né? Eu vejo assim, como se fosse como é que fala o negócio do bolo? A cereja do bolo. Ele teve que orar pelos seus amigos, né? E Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, né? Talvez só falta uma pequena coisa para Deus mudar esse cativeiro na nossa vida. Talvez falta um pequeno detalhe, né, na nossa vida, para que Deus mude a situação que eu e você possa se encontrar naquilo que a gente quer que Deus mude, né? Talvez é só apenas a pequena cereja do bolo, né? Para